Eu me chamo Ana Luísa, sou graduanda no curso de Letras Português na Universidade de Brasília e hoje vou apresentar um pouco sobre a minha pesquisa de iniciação científica, intitulada Tempo e História na Poesia de Cecília Meirelles, Mundo Movente, Formação do Brasil em Romanceiro da Inconfidência. A minha pesquisa foi orientada pelo professor Edivaldo Bergamo, do Departamento de Teoria Literária e Literatura da UNB, e é uma pesquisa analítica de natureza qualitativa, direcionada sobretudo ao âmbito da figuração realista da literatura, na qual eu investigo a relação entre poesia e história na obra em questão, Romanceiro da Inconfidência, a fim de problematizar o passado especificamente representado concernente ao processo de formação do Brasil. A partir do hibridismo dos gêneros lírico, épico e dramático, nos vemos diante de uma criação artística que representa uma produção literária empenhada em figurar os rumos contraditórios da sociedade, pois retrata não apenas a tessitura social do país entre os séculos XVI e XVIII, mas também desvela e interpreta o passado, de tal modo que é possível descortinar reverberações presentes da escrita de Meirelles na vida contemporânea. Sobre a obra, ela foi produzida durante anos a fio e publicada em 1953, num Brasil que ainda atravessava tempos repressivos de pós-Estado Novo varguista. Por isso, a obra possui um teor libertário que dialoga não apenas com o tempo poeticamente representado, ou seja, o Brasil colonial, mas que converge também com a realidade presente da autora. Assim, Cecília Meirelles tece, através do lirismo de sua obra, a não superação dos problemas históricos sociais advindos do período colonial brasileiro. Já no que concerne à estética, nos vemos diante de uma obra que tem como inspiração os romanceiros medievais em relação à forma, e quanto ao estilo, nós temos influência do estilo literário arcadista. Então, entre falas, cenários e romances, que são partes constitutivas da obra, a produção poética de Meirelles possui 96 poemas que mesclam os gêneros épico, lírico e dramático. As ações metodológicas do artigo são pautadas sobre uma investigação teórica acerca da associação entre poesia e história, focando num estudo analítico-interpretativo da obra, em concomitância, claro, com as bibliografias crítica e teóricas selecionadas, a fim de considerarmos questões estéticas, históricas e culturais. Além disso, o artigo foi dividido entre considerações iniciais e finais em mais 3 partes. A primeira, intitulada Poesia, Tempo e História, na qual analisamos questões relativas a esses 3 conceitos, questões estas que serão retomadas no decorrer da pesquisa. A segunda parte, intitulada Formação do Brasil, de Colônia à Nação, na qual o foco é historiográfico e sociológico, e investigamos a formação econômica e social do Brasil colônia, a formação cultural e intelectual da sociedade brasileira colonial e, por fim, o processo de independência. E, por fim, temos a terceira seção, intitulada Formação e Transformação do Brasil na Poesia de Cecília Meirelles, na qual reunimos as reflexões trazidas nas sessões anteriores e analisamos a obra em questão. Com efeito, pretende-se integrar diversos componentes teóricos ao campo de investigação que entrecruza a poesia e a história, a fim de demonstrar o percurso e a reflexão de uma crítica literária pautada não apenas no caráter historiográfico de uma produção poética, mas ancorada também ao potencial reflexivo e analítico que tal produção adquire, proporcionado pela sua estruturação interna e estilística e, sobretudo, ao longo do tempo. O resultado alcançado com o término da pesquisa consiste em considerar Romanceiro da Inconfidência como uma obra realista, dentro dos pressupostos de Lukács, ou seja, uma obra artística, figuradora e propulsora da história, a qual traz inscrita em si o movimento da vida social e que, portanto, interroga com qualidade estética a relação entre poesia, tempo e história. Inserido em um contexto moderno de capitalismo periférico em ascensão, Meirelles, então, narra poeticamente a formação e a possível transformação do Brasil. A obra surge como um contraponto dialético da história, pois não busca explicar o passado colonial brasileiro, mas o evoca e o indaga, com vistas a múltiplas temporalidades. Ou seja, é possível delinear reverberações do que é narrado liricamente na obra poética em diversos tempos.
no tempo de produção e de lançamento do Romanceiro da Inconfidência, bem como no tempo presente, através das leituras contemporâneas, o que garante, portanto, um caráter atemporal à produção literária em questão. Por fim, estas foram as referências utilizadas e agradeço muito pela oportunidade de apresentar um pouquinho sobre a minha pesquisa. Obrigada.